Bom dia. E aí, turma? Vamos ver se tudo bom com vocês. Os vídeos mais idiotas do mundo. Não tô ouvindo nada. Agora eu tô ouvindo, se alguém falou alguma coisa. Bom dia. Aí, agora eu tô ouvindo. Beleza. Tava no mudo aqui. Bom, desculpa o atraso aí um pouquinho, mas estava reiniciando a minha internet aqui e não deu certo. Eu tô tendo que usar meu celular aqui roteando a internet. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu não vou demorar muito, talvez não a aula completa, porque eu preciso da internet também para a próxima aula, senão eu não consigo nem conectar com a turma do nono. Então nós devemos fazer a aula um pouquinho mais rápida só por questão disso. O meu é via net também. O que aconteceu, hein? Será que foi a chuva da noite? Estão perguntando aqui, a sua net, a minha também está ruim. A sua é via net? A minha é via net. E não conectou por nada. Vou até fazer outro. Não conectou. Ele conecta, mas fica sem internet. Não sei o que é. Bom, mas enfim. Consegui conectar aqui para falar com vocês. Está dando conectado sem internet, E deve ser a própria empresa que está sem internet. vamos para a nossa semana 3. Só para... Então. Nossa, minha telecom caiu no sábado e voltou ontem. Então, fez um tempo meio ruim aí esse fim de semana, né? Talvez tenha alguma influência aí, mas... Vamos lá. Segunda-feira a gente pega a frente 1, né? Então, nós estamos no módulo 21, página 12. Peguem o livro aí de vocês. Nós veremos hoje o conteúdo de potência, né? Estou abrindo o livro aqui também. Página 12. E aí nós caímos em potência. Vou compartilhar com vocês aqui. Segundo eles, a CPFL cortou os cabos do poste e eles tiveram que restaurar. Pode ser. Um cagando no serviço do outro, né? Ai, ai. Mas vamos lá. Tá aí o livro, ó. Então, estamos no módulo 21, módulo de potência. Só para recapitular, o anterior que a gente viu era o trabalho, né? E a gente viu o trabalho de uma força. Nós vimos 3 métodos de calcular o trabalho, que era da equação F vezes D vezes cosseno do ângulo, né? A gente usa essa equação sempre que você tem uma força constante. Aí depois nós vimos o método do gráfico, que é quando você tem uma força que ela pode aumentar o valor, depois abaixar, você não sabe qual valor que você pega para o FD, não dá para usar a equação, é aqui que a gente faz, a gente calcula pela área do gráfico. E o terceiro método foi o teorema da energia cinética, né? Que o trabalho resultante a gente calcula pela variação de energia cinética do corpo em questão, tá? Então, são esses 3 métodos que a gente tinha para calcular o trabalho. Lembrando que quando você tem o valor da força, o trabalho ele tem que levar em consideração o sentido vetorial da força, porque se você estiver deslocando para um lado e a força for para o outro lado, esse trabalho sai sinal negativo. Lembra que tem a ver com a angulação entre o deslocamento e o vetor força, certo? Acho que é isso. Depois a gente falou um pouquinho de trabalho interno, eu lembro que se a força, o trabalho de uma força externa para o sistema é zero, lembro que a gente discutiu, falei até daquela questão que caiu numa FUVEST com vocês, e aí era uma partezinha final do nosso capítulo, né? No capítulo de hoje começa a potência, que é a sequência natural do conteúdo,
E podemos definir potência resumidamente como o quão rápido um sistema realiza trabalho. Não podemos traduzir potência desse jeito. Se você vai dizer que alguma coisa, algo é potente, o que isso implica? Que ou ele realiza muito trabalho num tempo curto, ou ele demora muito menos para realizar esse trabalho, né? Então, tipo assim, ou ele demora muito, ou ele realiza muito trabalho, ou ele realiza um trabalho muito rápido, né? Então, é muita energia ou pouco tempo. Por isso que no cálculo da potência média nós temos trabalho dividido por tempo, tá? Não tem ninguém na sala de espera aqui. Não apareceu notificação. Tá vazia a sala de espera. Fala para ela sair e entrar de novo. Sair da reunião e tentar entrar de novo. Porque não tem, tá vazio. Bom, e aí, agora sim, ó. Entrou. E aí, se você olhar a nossa equação aqui, ó, a gente tem em cima a letrinha do trabalho, né, que é essa letrinha meio tortinha, que a gente fala tal, e embaixo a gente tem variação do tempo. Então, analisando a equação de potência, o que significa? Quanto maior for o trabalho realizado, maior a potência. E como o trabalho está aqui no denominador, então quanto menor for o tempo necessário, mais potente essa fonte é. Tá? Então, agora a gente troca um pouquinho a relação de força com deslocamento e fala um pouquinho de trabalho com tempo, né? Eu sempre associo, nesse momento, o nosso chuveiro elétrico. Apesar de ele ser um dispositivo elétrico, e aqui a gente está falando um pouquinho de potência mecânica, mas ele pode ser um exemplo da nossa, da nossa, da nossa potência, porque é exatamente a combinação perfeita, né? Ele precisa de muita energia num intervalo de tempo pequeno. A água vem gelada no encanamento algumas vezes e ela sai quente. E o chuveiro em si não tem um reservatório para você ter um tempo suficiente para esquentar a água e depois ela cair do chuveiro. Não, é um fluxo contínuo. Então, é uma troca de energia muito alta num tempo muito baixo. Por isso que o chuveiro é muito potente. Ele é o que gasta mais energia da casa, com certeza absoluta. Em termos de comparação, você tem uma televisão que em média é 150 watts, nós já vamos falar de unidade. Você tem uma geladeira que é 200, 300 watts. Você tem um ar-condicionado que chega a uns 500 watts. E você tem um chuveiro que é 7.000 watts. Então, só para você ter uma ideia, não tem nenhum aparelho doméstico, pelo menos de uso comum, que tenha potência tão alta como o chuveiro. Então, se você analisar bem no seu funcionamento, você chega exatamente nessa relação que eu estou falando. Troca de energia é elevada, então o trabalho realizado dele é muito, e o tempo que ele faz isso é um tempo muito baixo, então é a combinação perfeita. Pouco tempo, alta energia, potência elevada, tá? Desculpa atraso, sua internet não está me cooperando. Aqui também, minha querida. Atrasei aqui também e estou usando minha internet do celular.
Até que ponto ela vai conseguir suportar, não sei. Mas vamos aí. Deu para entender um pouquinho esse início de potência média? Beleza. Aí a gente vai para uma potência instantânea, que já é tentando não depender um pouco assim do tempo, né, do intervalo de tempo. Na verdade, eu quero uma potência num exato instante. Aí o que a gente tem que fazer? Seguindo essa ideia de ΔT, a gente teria que reduzir esse intervalo de tempo no menor valor possível, né? Porque eu quero uma potência instantânea, naquele exato instante, e não de um valor até outro, né? Mas vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? Um jeito da gente fazer uma sacadinha assim é você pegar o trabalho que está aqui no numerador, esse tal, e a gente troca pela equação que ele representa, que nós vimos no módulo anterior, ó, FD cosseno de θ. E aí o tal dividido por tempo vai ficar FD cosseno θ dividido por tempo. E aí dá para a gente fazer uma aproximação com essa fração aqui que sobra, né? O que é deslocamento por ΔT? É a velocidade média, né? Se a gente quiser traduzir isso para uma potência, só que aí por aqui ser velocidade média, continua sendo a potência média. Como que eu faço para resumir isso em velocidade instantânea? Essa velocidade aqui você deixa como velocidade instantânea. Você lembra como chega na velocidade instantânea? Pela derivada, né? Nós vimos aí no primeiro ano e relembramos esse ano. Quando você faz a derivada dessa função do deslocamento pelo tempo, você chega na velocidade instantânea. E aí você tem a sua potência instantânea. Tá aqui, ó. Velocidade. Força vezes velocidade vezes cosseno do ângulo θ. Tá? E agora temos uma pequena diferença para esse modelo de ângulo aqui e esse. Você tem que ficar atento, que inclusive eu não gosto muito de deixar o mesmo θ aqui, ó. Eu gosto de trocar o ângulo aí. Por quê? Porque o θ a gente estava usando aqui para falar entre o ângulo do deslocamento e a força. E aqui esse θ que ele colocou nessa nova equação é entre a velocidade e a força. Então eu colocaria outra letra aqui para não te confundir. Se bem que aprenda uma coisa, sempre o ângulo, quando ele aparece numa equação assim, ele é o ângulo entre as variáveis que estão participando dessa equação. No caso, ó, F e V. Então esse ângulo é entre F e V. Esse ângulo é entre F e D, tá? Então é uma coisa que dá para você relacionar. Sempre a parte angular aí é relacionado com as duas variáveis que faz parte da equação, certo? Deu para entender? Meu Deus do céu. Então, né? Fácil, né? Simples, né? Deu para pegou? Não parece ser tão complicado. Na hora que não é tão complicado assim. Mas vamos lá. Só apagar os rabiscos. E aí tá aqui falando da parte dos vetores, né? Então, ó, nessa nova equação, agora o θ é entre F e V. Então você vai ter é sempre interessante você fazer os desenhos vetoriais, né? Os vetores do seu diagrama, do seu desenho, para você conseguir principalmente achar essa parte angular. Se você tiver um vetor apontado para um lado, velocidade para outro, se é possível isso, força de atrito com velocidade, né? Enfim, podemos ter outras situações onde isso caia numa relação angular que é necessário você entender a questão vetorial para saber o sinal, tá? Foi uma voz aí na sua casa que disse, rachei o bico. Ah, é? Vou mandar o pessoal ficar mais quieto aqui. Dona Sandra, a turma que escutou você gritando, meu Deus do céu, começaram a rir.
Fala baixo aí. Certo, tem que animar mesmo. Bom dia para eles, então. Ela falou bom dia para vocês. Bom dia, dona Sandra. Falaram bom dia, dona Sandra, e que tem que animar mesmo. É, Segunda-feira, né? Isso aí. Física. Aula de física, plena segunda, 9 horas da manhã. Toma uma dose aí, vamos. Vai lá. Parei aonde? Aqui. Então vamos na parte de unidade. Ó, unidade é bem tranquilo. Você vai ter uma relação aqui. Como é trabalho dividido por tempo, trabalho é joule, igual energia. Tempo, segundo. Então você tem uma combinação joule por segundo, que é tanto usado, tão comum, que aí o senhor Watt a traduziu para o seu sobrenome e colocou a unidade Watt para potência. Então você vai catar aí os eletrodomésticos da sua casa. Geralmente tem atrás, na parte de trás, um selo, alguma coisinha do tipo, e tem lá vários números com várias letras na frente. E o que tiver um W na frente é a potência, tá? É o watt. Tem outra unidade de potência, uma outra combinação de potência, se eu não me engano, usa o volt. Depois quem souber me traz aí a combinação usando o volt. Vocês já viram isso, hein? Foi a matéria do primeiro bimestre. Muito bem. E aí, toda vez que você tiver em watt, então, você sabe que o trabalho está em joule e o tempo está em segundo. Então, por que eu falo isso para prestar atenção? Porque às vezes vai cair algum exercício que ele vai passar o tempo de execução do aparelho, sei lá, do que ele está falando, em minutos, por exemplo. E aí vai passar que funcionou, o motor funcionou durante 2 minutos. E aí ele fala que a potência do motor é 200 watts. E aí você não pode pegar. E qual que é o trabalho desse motor? Ó, perguntinha de boa. Aí você vem aqui na potência e joga 200, você vem aqui no tempo e joga 2. Não pode. Por quê? Se você está usando a potência em watts, 200 watts, você tem que trabalhar com o tempo em segundos, obrigatório. Então você não pode jogar aqui dividido por 2, você tem que jogar dividido por 120. Tudo bem? Então, muito cuidado com as unidades nesse momento. Se estiver usando potência em watts, tenha noção que o tempo tem que estar em segundos, tá? E aí nós temos os prefixos, que a gente já trabalhou em outras variáveis, que pode traduzir para essa também, como o mega, 10 a sexta, quilowatt, miliwatt, depende do que você está trabalhando. Você vai usar um prefixo desse tipo. Em termos de potência, geralmente a gente usa os maiores, megawatt, megawatts de potência, kilowatts, gigawatts, tudo prefixo. 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Lembra que a partir do 3 é tudo múltiplos do 3, né? 10 a sexta, nona, 12, 15, para baixo, idem. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, e assim por diante. Uma relação de outras unidades também são práticas, talvez comerciais, é o CV, que é um cavalo-vapor, e o HP, que é horsepower, apesar de parecer uma tradução literal, mas não é. É simplesmente uma unidade diferente. Cavalo-vapor, geralmente a gente usa também o HP, né? A gente usa mais para motorização, potência do veículo, da moto. A gente usa CV. E aí tem aqui uma relação, 735 watts para 1 cavalo-vapor, 746 watts para 1 horsepower. Um pouquinho próximo, né? Vai ter exercício que a gente traduz aí, a gente aproxima para facilitar, né? 740 o cavalo-vapor e o horsepower, só para facilitar a conta. Mas aqui na tabelinha prática tem o valor exato dessa transformação. Tá? Bom, temos método gráfico também para calcular a potência, por que não? E método gráfico sempre se resume em saber a área, né? E aqui a gente tem a área, veja que muda os eixos, ó, aqui é potência por tempo. Para a gente calcular o trabalho usando a área, como é que era o cálculo? Era força, o gráfico, né?
o eixo vertical era força e o eixo horizontal, deslocamento. Aqui o eixo vertical é potência e o eixo pega o do meu quarto lá. Do meu quarto funciona para isso. E o eixo aqui horizontal é o tempo. Então, potência com tempo, você calculando a área, você tem o trabalho. Se fosse força por deslocamento, a área também dá o trabalho. Então, dois modelos gráficos que calculando a área, você tem o trabalho realizado. Tá? E é isso. O que nós temos aqui, e aí veja, né? Trabalho, a área do gráfico, potência por tempo, mede o trabalho realizado também. E aí nós temos aqui no trecho final, se eu não me engano, acho que é o trecho final aqui, potência de uma queda d'água. E nós colocamos aqui uma relação de vazão no meio da nossa conta. Então, na verdade, é uma questão de substituição de variáveis aqui. Se você tem uma queda d'água, você quer saber a potência do peso da água, que a água está caindo. Não sei qual seria o exemplo específico aqui. Ele fala de um ponto mais alto da cachoeira. Não sei qual seria a função prática disso. Talvez uma roda d'água ou algo do tipo assim. Mas vamos lá, parte do princípio da equação de potência aqui também, ó. Trabalho por tempo. Porém, o trabalho aqui dá força-peso, porque é queda, né? A queda, então, influencia a força-peso. E aí a gente viu que o trabalho da força-peso, mgh. Se tiver no sentido da força-peso, mais mgh. Se tiver no sentido contrário da força-peso, menos mgh. Aqui está no mesmo sentido, então é mais mgh. E aí o que ele fala? Nós podemos trocar a massa aqui de água, porque às vezes nós não conseguiremos medir a massa de água, né? Mas temos o valor da densidade vezes o volume. Lembra que a densidade é massa dividido por volume. Então, se você isolar a massa, fica densidade vezes volume. É o que ele trocou aqui na potência. Ó. Ele tirou a massa e colocou densidade vezes volume. Né? E aí, às vezes nós não conhecemos aí o volume, mas a razão entre volume por tempo, ó, essa razão significa vazão de água daquele rio. Então, e aí ele usou a letra Z. Então você troca volume dividido por tempo por vazão. E aí você tem a potência média de uma queda d'água. Então é a densidade da água vezes a vazão que aquele escoamento tem, vezes gravidade, vezes altura. Tá? Mais uma função prática aí para um cálculo de potência e de repente para uma outra aplicação. Talvez uma usina hidrelétrica, talvez uma roda d'água, talvez um moinho de água, alguma coisa assim, que precise de um cálculo mais específico da potência. Certo? Tranquilo, povo? Finalizamos esse módulo na parte teórica. Veja que potência. Esse começo é muito relacionado a algo próximo do outro e são teorias poucas, pequenas, né? Temos alguns exercícios aqui e vai ficar sempre dependendo de fazer uma relação entre essas variáveis, né? Eu vou passar aqui pelas soluções, porque veja que agora é uma coisa muito comum, tá? Você não vai resolver o exercício fazendo uma continha. Agora você vai ter que resolver fazendo duas, três, talvez. Então, tem que saber. É muito importante você saber aonde você quer chegar na resposta e o que você tem de dados de informação, relações entre as variáveis, equações que você conhece, para poder resolver os exercícios do livro do terceiro ano. Tá? Como vocês podem ver, ó, aqui a gente já usa a velocidade média, possivelmente porque a gente tem uma relação ali de potência que usa a velocidade. Aqui deve pedir o deslocamento nos 5 segundos, por isso que ele fez aquele cálculo. Aí depois, ó, trabalho realizado, ele já está usando o teorema da energia cinética, porque você tem velocidade, né? Tem velocidade, é muito mais fácil fazer por esse método do que pela força.
E aí você pode, no segundo momento, assim que você calculou o trabalho, você usa o cálculo de potência. Então veja que uma coisa vai puxando a outra. Você tem que conseguir fazer esse link entre uma variável e outra aí na sua resolução, que com certeza vai precisar para os exercícios, né? E é isso aí. Vou passar pelo próximo aqui também. Ó, relação vetorial, muito interessante. Aqui nós temos a potência. E aqui ele está colocando o exemplo, e é um exemplo de uma hidrelétrica mesmo, falando de Itaipu, da altura, comparando as usinas, olha lá, ó, vazão, deve ser para comparar a potência entre um e outro lá, com certeza, ó. Potência das Três Gargantas por Itaipu, então, é relação de 1,8. Então, Três Gargantas tem uma queda menor, mas tem uma vazão que é o dobro, ó. De repente, isso favoreceu a ela ter 80% a mais de produção de energia. Não digo na produção de energia, mas pelo menos na potência da vazão, ela tem 80% a mais. Tá? E é isso. Aí o próximo módulo da nossa próxima aula entra a energia mecânica, que deixa eu conferir aqui se eu separei por esses 20, módulo 22 e 23 em duas aulas ou não. Deixa eu ver aqui. Conferir. Separei em duas aulas. Então, na semana que vem, segunda-feira, a gente vai ver o módulo 22, que 22 e 23 é junto, né, aí na energia mecânica, mas a gente vai ver um só, começo. Então, provavelmente eu devo falar dos tipos de energia por enquanto, e depois eu continuo falando sobre as energias mecânicas, como elas se relacionam. Tá bom? E veja que é um módulo um pouquinho mais extenso também, né? Há necessidade de duas aulas para a gente entender melhor. Bom, alguém tem alguma pergunta dessa parte de potência? Não tem muito segredo não, pessoal. Tem que encarar o exercício aí, aplicar, ver o que você pode usar de equação, se é o potência trabalho por tempo ou se é força vezes velocidade. Vai depender muito de como você entender o seu exercício. E aí, como ele envolve cálculo de trabalho aqui na potência, a gente viu que tem 3 métodos de calcular o trabalho. Você pode usar aquele que melhor encaixa também. Então, é uma coisa meio que de tentativa e erro. Você vai tentar fazer de um jeito, de repente não vai conseguir e tal. E o segundo ponto que eu chamo a atenção é quanto às unidades. Fique atento às unidades. Você viu que tem que ter metros por segundo para velocidade, você viu que tempo geralmente em segundo, volume que vai aparecer aí pela vazão vai estar em metros cúbicos, potência é em watts, trabalho em joule. Essas coisas básicas que a gente sabe que tem que ficar atento na física sempre. Tem que prestar atenção na parte das unidades. Tá bom? Beleza. Escreveram aqui, tranquilo, senhor. Beleza. Deixa eu falar. Eu vou aproveitar, então, e ver se eu consigo resolver meu problema da internet aqui. Senão eu vou ter que dar a próxima aula também usando o meu 4G. E aí eu não sei qual o tempo de aula que eu vou conseguir. Tudo tranquilo então, pessoal? Eu vou encerrar então, porque senão vai acabar minha internet aqui e depois eu não consigo continuar com a outra aula. Peço desculpa a vocês por esse transtorno, porém acontece. Aqui teve vários comentários também entre vocês que o problema não é só aqui, então fico mais sossegado. Tá dando problema na internet assim, na geral, pelo visto. Tá bom? Depois vocês, se quiser, retomem a aula novamente gravada, ou então pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, principalmente com relação à listinha dessa semana. Mas nós temos aula sexta-feira, qualquer coisa vocês voltam a falar comigo. Beleza? Então é isso. Valeu. Alô?
Beijo. Boa semana para vocês. Tchau, senhor. Boa Tchau, semana tchau. para você também. Vocês se acha monstro empinando a moto, naquele tempo motociclistas se divertiam dançando samba.